Capítulo 12. O jejum mundial de Jesus. É a oportunidade de uma vida inteira. Você não pode perdê-la. Troque. Há uma grande oportunidade diante de nós. De 3.500 a.C. a 1.500 depois de Cristo, a população mundial permaneceu confortavelmente abaixo de 1 bilhão. Em um gráfico, esses 5 milênios formam uma linha basicamente reta com muito pouco crescimento. De repente, a curva começa a subir. No século XIX, atingimos uma estimativa de 2 bilhões, que dobraram em menos de 200 anos uma população que permaneceu estável durante 5.000 anos. A população mundial continuou a crescer exponencialmente, tanto que as atuais estimativas projetam que ela chegará a 8 bilhões em 2020. Nota 1. Trata-se de uma notícia fantástica. Nesse mesmo período de crescimento explosivo da população, os avanços em tecnologia, língua, comunicações e sistemas de deslocamento tornaram realmente possíveis a mobilização e o envio de mensagens eletrônicas em âmbito global pela primeira vez na história humana, a um custo extraordinariamente mais baixo visto até hoje. Aquilo que custava uma fortuna, alcançar um único país ou continente, hoje custa um vídeo viral no YouTube. No ano 100 depois de Cristo, a proporção entre os não cristãos e os cristãos era de 360 por 1. Em 2000, esse número encolheu de 7 para 1. Você está começando a entender a paciência e a sabedoria múltipla de Deus? Em termos de proporção e densidade, a maior colheita em massa já vista é agora a inevitável conclusão do maior derramamento do Espírito Santo já visto. Em números simples, as probabilidades são de que a Terra produzirá mais almas salvas no próximo grande mover de Deus do que em quaisquer outros avivamentos agrupados, desde o Pentecoste até hoje. Mesmo na ausência de um mover tão profundo, os missiólogos dizem que mais almas aceitaram Cristo nos últimos 100 anos que em todos os 2.000 anos da história da Igreja. Agora multiplique esses tempos de colheita por mais 8 bilhões de possibilidades. Ai, você vê o grande amor de Deus pela alma dos homens? Ele não deseja que nenhuma alma pereça. Tiago descreve Deus como um agricultor paciente empenhado em colher o máximo, v 5.7. Ele fará uma festa de casamento para o noivo e sua noiva que terá um comparecimento sem paralelos. Se a colheita final tivesse ocorrido 200 anos antes, a safra teria sido insignificante, comparada aos campos imensos e maduros da terra nos dias de hoje. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. João 4.35. Iniciei o capítulo 2 com uma citação de Malcolm Gladwell a respeito dos pontos de desequilíbrio. Encerro mostrando o que a matemática de um ponto de desequilíbrio representa para um verdadeiro avivamento. Os especialistas dizem que 2,5% da população é considerada verdadeira inovadora e, a seguir, 13,5% é early adopter. Nota 2. Esses são os números dos pontos de desequilíbrio, porque, juntos, significam que uma forte reação de 16% pode, de fato, mudar o futuro para os 84% que precisam de mais persuasão. Com a população mundial de cristãos projetada para chegar a 2,6 bilhões em 2020 e calculando de modo conservador que esse número seja na realidade 1 bilhão de verdadeiros discípulos de Jesus, nascidos de novo e que creem na Bíblia, quero convocar os 16% que são pioneiros, 160 milhões de cristãos em 296 países, a fazer um jejum prolongado pela volta de Jesus. Ouso acreditar que é possível. Ou melhor, ouso acreditar que é necessário. Junte-se a nós. Circundando o globo terrestre. A tecnologia nuclear tem avançado extraordinariamente desde a época de Franklin Hall. As bombas de fissão da década de 1940 hoje são simplesmente disparadores das bombas de fusão. Uma explosão atômica incendeia a seguinte. Os equipamentos termonucleares da atualidade são muito mais potentes que a bomba atômica original. Até isso é um indicador que aponta para o espírito, porque acredito que o livro de Hall disparou um evento atômico no espírito que preparou o terreno como uma detonação nuclear de duas partes para um resultado maior em nossa época e era. Gostaria de fazer lembrar de algo que o ajudará a juntar as peças. Quando cheguei ao 31º dia de meu crucial jejum Minerva pela Califórnia, eu me encontrava em San Diego, onde Franklin Hall escreveu o Atomic Power. Eu tinha acabado de pregar sobre o livro de Hall a respeito de como o jejum libera um poder atômico e divino na Terra, e aquela foi a noite em que me vi comemorando aos gritos o triunfo da cruz sobre a Califórnia. E se sonhássemos juntos?
E se as nações começassem a desejar ardentemente a volta do Senhor? E se milhões de cristãos iniciassem um jejum prolongado, clamando pelo término da grande comissão e pela plenitude dos tempos de Israel? E se a fé despertasse, creio que podemos iniciar o grito da vitória de Cristo no planeta inteiro. Seja qual for a estratégia de Deus para esta hora, posso garantir que você precisará ter fé em níveis muito além de nossa experiência atual. O movimento João Batista não é aleatório, é uma placa sinalizadora. Imagine então se o planeta inteiro fizesse o jejum de 40 dias em conjunto. O grande avivalista Jonathan Edwards foi motivado por oração fervorosa e incessante. Em 1744, Edwards, que havia sido recentemente inspirado por um movimento de oração na Escócia, escreveu uma carta tentando mobilizar da mesma forma os cristãos americanos a se dedicarem a um período de oração de 7 anos. Eu seria negligente se não terminasse este livro com um chamado semelhantemente direto à ação. Com sua ajuda, quero convidar os líderes nacionais do mundo inteiro para convocar dezenas de milhares, até milhões de pessoas, em seu respectivo país, para que se comprometam a fazer um jejum de 40 dias ou jejum prolongado, pelo menos uma vez por ano durante 5 anos. Façam isso em todas as denominações. Associem-se a outros cristãos que são um pouco diferentes de vocês, mas que amam e seguem Jesus. Façam isso em espírito de humildade, amor e união. Desejem ardentemente a volta de Jesus. Em The Circle Maker e o Fazedor de Círculos, o autor Mark Batterson diz: é fácil desistir dos sonhos. A única maneira de fracassar é se você parar de orar. A oração é uma proposição cujo resultado é garantido. Lembra-se do que Elias fez enquanto orava por chuva. Ele enviou seu servo para olhar na direção do mar. Por quê? Porque esperava uma resposta. Ele não se limitou a orar, agiu de acordo com suas expectativas santas olhando em direção ao mar. Nota 3. De acordo com Batterson, não se limite a orar como Elias, haja como Elias. Ajoelhe-se e olhe na direção do mar. No mesmo espírito de expectativa, quero voltar ao que eu disse logo no início deste livro: a história movimenta-se em círculos. Se pudermos traçar um círculo com oração, vamos então traçar um círculo tão grande quanto o globo terrestre. Há muitas coisas boas pelas quais orar. Mas, quando nos referimos ao movimento Jesus, quero trazer um foco bíblico a laser para que haja uma compreensão pura dessa expressão. Muitos cristãos de várias crenças e segmentos denominacionais poderão discordar disto ou daquilo. Alguns torcerão o nariz para o movimento Jesus da década de 1970. Outros verão o avivamento de formas diferentes, estádios, curas, salvações, reforma cultural ou encontros poderosos. O movimento Jesus deve ser algo no qual todos os cristãos se alegram. Deve promover união, não divisão. Para isso, desejo arregimentar as pessoas em torno daquilo com o qual todos os cristãos concordam: a Grande Comissão. Proponho 6 áreas de aplicação pessoal para cumprir a Grande Comissão. Tenho dito o tempo todo que este não é um livro para ser lido, é um chamado para ser respondido. Este é o momento da resposta. Se você chegou a este ponto, estou certo de que será atraído por um ou mais destes, portanto vamos examiná-los rapidamente e combinar pontos específicos de oração que o ajudarão a focar em seu jejum prolongado. Há muitas outras estratégias, encorajamentos e conexões em nosso site, dejesusfest.com. Para cumprir a Grande Comissão, sugiro os seguintes pontos focais para um acordo sobre a oração e o jejum. 1. União de acordo com João 17. 2. Derramamento mundial do Espírito Santo. 3. Família e amigos, especificando nomes. 4. Trabalhadores para a colheita. 5. Grupos de povos não alcançados. 6. Plenitude de Israel. Capítulo 12. O jejum mundial de Jesus. É a oportunidade de uma vida inteira. Você não pode perdê-la. Troque. Há uma grande oportunidade diante de nós. De 3.500 a.C. a 1.500 depois de Cristo, a população mundial permaneceu confortavelmente abaixo de 1 bilhão. Em um gráfico, esses 5 milênios formam uma linha basicamente reta com muito pouco crescimento. De repente, a curva começa a subir. No século XIX atingimos uma estimativa de 2 bilhões, que dobraram em menos de 200 anos uma população que permaneceu estável durante 5.000 anos. A população mundial continuou a crescer exponencialmente, tanto que as atuais estimativas projetam que ela chegará a 8 bilhões em 2020. Nota 1.
Trata-se de uma notícia fantástica. Nesse mesmo período de crescimento explosivo da população, os avanços em tecnologia, língua, comunicações e sistemas de deslocamento tornaram realmente possíveis a mobilização e o envio de mensagens eletrônicas em âmbito global pela primeira vez na história humana, a um custo extraordinariamente mais baixo visto até hoje. Aquilo que custava uma fortuna, alcançar um único país ou continente, hoje custa um vídeo viral no YouTube. No ano 100 depois de Cristo, a proporção entre os não cristãos e os cristãos era de 360 por 1. Em 2000, esse número encolheu de 7 para 1. Você está começando a entender a paciência e a sabedoria múltipla de Deus? Em termos de proporção e densidade, a maior colheita em massa já vista é agora a inevitável conclusão do maior derramamento do Espírito Santo já visto. Em números simples, as probabilidades são de que a Terra produzirá mais almas salvas no próximo grande mover de Deus do que em quaisquer outros avivamentos agrupados, desde o Pentecoste até hoje. Mesmo na ausência de um mover tão profundo, os missiólogos dizem que mais almas aceitaram Cristo nos últimos 100 anos que em todos os 2000 anos da história da Igreja. Agora multiplique esses tempos de colheita por mais 8 bilhões de possibilidades. Ai, você vê o grande amor de Deus pela alma dos homens? Ele não deseja que nenhuma alma pereça. Tiago descreve Deus como um agricultor paciente empenhado em colher o máximo, v 5.7. Ele fará uma festa de casamento para o noivo e sua noiva que terá um comparecimento sem paralelos. Se a colheita final tivesse ocorrido 200 anos antes, a safra teria sido insignificante, comparada aos campos imensos e maduros da terra nos dias de hoje. Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. João 4.35. Iniciei o capítulo 2 com uma citação de Malcolm Gladwell a respeito dos pontos de desequilíbrio. Encerro mostrando o que a matemática de um ponto de desequilíbrio representa para um verdadeiro avivamento. Os especialistas dizem que 2,5% da população é considerada verdadeira inovadora e, a seguir, 13,5% é early adopter. Nota 2. Esses são os números dos pontos de desequilíbrio, porque, juntos, significam que uma forte reação de 16% pode, de fato, mudar o futuro para os 84% que precisam de mais persuasão. Com a população mundial de cristãos projetada para chegar a 2,6 bilhões em 2020 e calculando de modo conservador que esse número seja na realidade 1 bilhão de verdadeiros discípulos de Jesus, nascidos de novo e que creem na Bíblia, quero convocar os 16% que são pioneiros, 160 milhões de cristãos em 296 países, a fazer um jejum prolongado pela volta de Jesus. Ouso acreditar que é possível. Ou melhor, ouso acreditar que é necessário. Junte-se a nós. Circundando o globo terrestre. A tecnologia nuclear tem avançado extraordinariamente desde a época de Franklin Hall. As bombas de fissão da década de 1940 hoje são simplesmente disparadores das bombas de fusão. Uma explosão atômica incendeia a seguinte. Os equipamentos termonucleares da atualidade são muito mais potentes que a bomba atômica original. Até isso é um indicador que aponta para o espírito, porque acredito que o livro de Hall disparou um evento atômico no espírito que preparou o terreno, como uma detonação nuclear de duas partes, para um resultado maior em nossa época e era. Gostaria de fazer lembrar de algo que o ajudará a juntar as peças. Quando cheguei ao 31º dia de meu crucial jejum Minerva pela Califórnia, eu me encontrava em San Diego, onde Franklin Hall escreveu o Atomic Power. Eu tinha acabado de pregar sobre o livro de Hall a respeito de como o jejum libera um poder atômico e divino na Terra, e aquela foi a noite em que me vi comemorando aos gritos o triunfo da cruz sobre a Califórnia. E se sonhássemos juntos? E se as nações começassem a desejar ardentemente a volta do Senhor? E se milhões de cristãos iniciassem um jejum prolongado, clamando pelo término da grande comissão e pela plenitude dos tempos de Israel? E se a fé despertasse, creio que podemos iniciar o grito da vitória de Cristo no planeta inteiro. Seja qual for a estratégia de Deus para esta hora, posso garantir que você precisará ter fé em níveis muito além de nossa experiência atual. O movimento João Batista não é aleatório, é uma placa sinalizadora. Imagine então se o planeta inteiro fizesse o jejum de 40 dias em conjunto. O grande avivalista Jonathan Edwards foi motivado por oração fervorosa e incessante. Em 1744, Edwards,
que havia sido recentemente inspirado por um movimento de oração na Escócia, escreveu uma carta tentando mobilizar da mesma forma os cristãos americanos a se dedicarem a um período de oração de 7 anos. Eu seria negligente se não terminasse este livro com um chamado semelhantemente direto à ação. Com sua ajuda, quero convidar os líderes nacionais do mundo inteiro para convocar dezenas de milhares, até milhões de pessoas, em seu respectivo país, para que se comprometam a fazer um jejum de 40 dias ou jejum prolongado, pelo menos uma vez por ano durante 5 anos. Façam isso em todas as denominações. Associem-se a outros cristãos que são um pouco diferentes de vocês, mas que amam e seguem Jesus. Façam isso em espírito de humildade, amor e união. Desejem ardentemente a volta de Jesus. Em The Circle Maker e o Fazedor de Círculos, o autor Mark Batterson diz: é fácil desistir dos sonhos. A única maneira de fracassar é se você parar de orar. A oração é uma proposição cujo resultado é garantido. Lembra-se do que Elias fez enquanto orava por chuva. Ele enviou seu servo para olhar na direção do mar. Por quê? Porque esperava uma resposta. Ele não se limitou a orar, agiu de acordo com suas expectativas santas olhando em direção ao mar. Nota 3. De acordo com Batterson, não se limite a orar como Elias, haja como Elias. Ajoelhe-se e olhe na direção do mar. No mesmo espírito de expectativa, quero voltar ao que eu disse logo no início deste livro: a história movimenta-se em círculos. Se pudermos traçar um círculo com oração, vamos então traçar um círculo tão grande quanto o globo terrestre. Há muitas coisas boas pelas quais orar, mas, quando nos referimos ao movimento Jesus, quero trazer um foco bíblico a laser para que haja uma compreensão pura dessa expressão. Muitos cristãos de várias crenças e segmentos denominacionais poderão discordar disto ou daquilo. Alguns torcerão o nariz para o movimento Jesus da década de 1970. Outros verão o avivamento de formas diferentes, estádios, curas, salvações, reforma cultural ou encontros poderosos. O movimento Jesus deve ser algo no qual todos os cristãos se alegram. Deve promover união, não divisão. Para isso, desejo arregimentar as pessoas em torno daquilo com o qual todos os cristãos concordam: a Grande Comissão. Proponho 6 áreas de aplicação pessoal para cumprir a Grande Comissão. Tenho dito o tempo todo que este não é um livro para ser lido, é um chamado para ser respondido. Este é o momento da resposta. Se você chegou a este ponto, estou certo de que será atraído por um ou mais destes, portanto vamos examiná-los rapidamente e combinar pontos específicos de oração que o ajudarão a focar em seu jejum prolongado. Há muitas outras estratégias, encorajamentos e conexões em nosso site, thejesusfest.com. Para cumprir a Grande Comissão, sugiro os seguintes pontos focais para um acordo sobre a oração e o jejum. 1. União de acordo com João 17. 2. Derramamento mundial do Espírito Santo. 3. Família e amigos, especificando nomes. 4. Trabalhadores para a colheita. 5. Grupos de povos não alcançados. 6. Plenitude de Israel.